A vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte alcançou nos últimos 3 meses mais de 70% de resolutividade no julgamento de recursos, o que representa mais de 300 processos julgados por mês. Daqui a pouco você vai saber mais sobre esse trabalho. Vamos conversar com o vice-presidente do TJRN, o desembargador Saraiva Sobrinho. E ainda nesta edição, a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça e uma parceria que está reduzindo o número de processos contra usuários de drogas. O TJTV está no ar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte elegeu o juiz que vai ocupar a vaga na Corte Potiguar, aberta com a aposentadoria do desembargador Rafael Godeiro. O juiz Ibanez Monteiro da Silva tomou posse como desembargador do TJRN no dia 18 de abril. O magistrado, que atuou como titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal pelos últimos 16 anos, foi promovido pelo critério de merecimento, concorrendo com outros 14 colegas de toga. Ibanez Monteiro da Silva liderou a lista tríplice, que foi composta ainda pelos juízes Cornélio Alves e Francisco Seráfico. A eleição do novo desembargador do TJRN foi a primeira a ser realizada com o voto aberto e fundamentado dos membros titulares da Corte Estadual de Justiça. Eles seguiram os critérios estabelecidos pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça. A primeira vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Natal vai receber um reforço de 5 magistrados pelos próximos 60 dias. Eles vão trabalhar em 3.700 processos que aguardam por sentença. O Juizado Especial da Fazenda Pública julga questões contra o Estado ou contra o município que não ultrapassem 60 salários mínimos. Oi, gente! Hoje nós vamos ver o que significa a expressão em latim ab intestato. A sucessão ab intestato é a que difere, por força da lei, da testamentária. Não estou adivinhando, não. Bem, o meu entender, testamento é uma coisa que pode ser por uma pessoa que faleceu, que quer fazer uma transferência de alguma propriedade, é o que eu entendo. Meu grau de estudo é muito pouco para responder isso aí. Sobre a lei de testamento, né? Alguma coisa que foi testamentado, foi herdado, de herança, né? Alguma coisa por herança. Teste? Teste de alguma coisa? No momento agora ele está por fora, isso. Rapaz, isso é coisa para cleptocracia. Eu acho que esses caras estão mais preparados para te responder esse negócio. Pessoal, o juiz Gilson Barbosa, da comarca de Natal, me explicou que ab intestato significa sem deixar o testamento. A sucessão de bens, por exemplo, que é a transmissão dos bens aos herdeiros legítimos, como manda a lei, é uma forma de transmissão ab intestato. Ok, pessoal? A gente se vê de novo no próximo Juridiquês. No próximo bloco, você vai conhecer uma parceria que está ajudando a reduzir o número de processos contra usuários de drogas e ainda uma entrevista com o vice-presidente do TJRN, o desembargador Saraiva Sobrinho. O Juizado Especial Criminal de Natal conseguiu reduzir em 90% o número de processos movidos contra usuários de drogas, graças a uma parceria feita com o Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários e Dependentes Químicos, o NOAD. Quem aceitar os termos do tratamento proposto pelo NOAD tem o processo suspenso imediatamente, já quem descumprir os termos volta a responder pela via judicial. Acessando o site noad.tjrn.jus.br, você acompanha outras informações sobre o trabalho desenvolvido pelo NOAD. Hoje o quadro Atitude Cidadã ensina práticas sustentáveis que você pode aplicar em casa ou no trabalho. Acompanhe aí. Desde criança, a enfermeira Miriam Nardi aprendeu a não desperdiçar. Com o passar do tempo, a preocupação com o meio ambiente cresceu e ultrapassou os limites de sua própria casa. Eu senti que realmente tinha uma lacuna em Natal, que é essa parte de condomínios, né? Que condomínios é uma coisa tranquila de você mexer com reciclagem, mexer com lixo reciclado.
Mas só que os dirigentes do condomínio normalmente têm outras atividades que não são e não tem tempo de ficar se instruindo tanto, lendo tanto sobre esse assunto. Para implantar a coleta seletiva no condomínio, Miriam precisou convencer o síndico e os outros moradores. Ela conta que foi bem difícil fazer as pessoas entenderem a importância de reciclar o lixo, mas conseguiu. Depois dessa experiência, Miriam fez uma especialização em meio ambiente e agora ajuda outros condomínios a implantar a coleta seletiva. Quando tem esse interesse, essa vontade, é muito fácil. Aí a gente treina tanto a parte dos ASGs e zeladores e depois passa para uma parte que seria assim, a reunião com os condôminos, né, para conscientizar, mostrar o projeto. Tem a parte de instalação das lixeiras, né, que o condomínio faz a aquisição das que são necessárias e as outras a gente customiza, colocando etiquetas, né, para não perder o material existente. E a parte final seria o quê? O contato que a gente tem com a cooperativa dos catadores, que aí vem a parte social. Quem comemora iniciativas como a de Miriam são as associações de catadores de material reciclável. Rivanaldo da Silva trabalha há 6 anos em uma delas e conta que o trabalho beneficia 61 famílias. Com a reciclagem, ela consegue ganhar até R$ 360 por mês. Se todos separassem para a gente, era uma ajuda muito grande, né? Tanto para o salário da gente como, né, o meio ambiente também. Este condomínio em Capim Macio já começou a separar o lixo reciclável do não reciclável e a separar os materiais perigosos para o meio ambiente, como pilhas, lâmpadas e o óleo de cozinha. Kennedy Gomes trabalha na limpeza do prédio há 6 meses. Ele conta que no outro condomínio que trabalhava não havia reciclagem de lixo e que aqui o trabalho é maior. Mas para ele, contribuir com o meio ambiente torna tudo mais gratificante. Não só para o meio ambiente, mas assim para a cooperativa também, né? Pois assim gera uma renda familiar para esse povo que assim que veio de baixo e agora tem alguma coisa para suprir sua família. Miriam conta que só em Natal são produzidas 800 toneladas de lixo por mês e que reciclar é a única alternativa para manter o planeta saudável para as próximas gerações. Para ela, contribuir com o meio ambiente e ainda ajudar famílias que sobrevivem do material reciclado é sua maior recompensa. A quantidade de lixo é imensa, é grande demais, me incomoda, entope bueiro. Você vê o pessoal numa praia bebendo cerveja, jogando no chão, latinha. Gente, é fácil, só ter uma lixeira que o pessoal... E tem um pouquinho de consciência, porque ele tem filho, tá um monte de filho ali. Então, o futuro deles precisa ter um mundo mais saudável, porque se a gente não começar fazendo isso, se alguém não puxar essa bandeira, realmente... não vai ter, né? Basta querer um pouquinho que você faz e você vai ver o ganho que vai ter o meio ambiente vai ser muito grande. É fácil, gente, não é complicado, é muito fácil, basta querer. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Saraiva Sobrinho. O assunto é um esforço concentrado para reduzir o número de processos. O TJTV recebe hoje o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Saraiva Sobrinho. O assunto é o esforço concentrado que foi feito pela vice-presidência no julgamento de recursos. Desembargador, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. É um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. De sorte que a gente possa auxiliar nessa reportagem, fornecendo algo interessante ao nosso grande alvo, que é exatamente o jurisdicionado. Como foi feito esse trabalho, desembargador? Bom, nós inicialmente buscamos constituir uma equipe de juízes, 2 juízes bons, 2 juízes dentre os melhores do Estado, e mais alguns servidores com apoio da presidência. E a partir daí criamos uma sistemática, né? Implementamos uma questão de gestão pública na área de processos, de sorte que nós pudéssemos, dentro do menor prazo possível, atender a necessidade do jurisdicionado. Isso é quantidade em razão do volume de processo, com celeridade, porém com eficiência. E hoje nós estamos ao final do primeiro trimestre. Para nossa grata satisfação, efetivamente conseguimos ultrapassar a casa dos 1.000 processos, em torno de 1.300, a uma média mensal de aproximadamente 350 processos. Isso é muito bom porque é uma maneira do jurisdicionado ter o seu pleito na justiça encerrado. Porque, normalmente, o processo, quando chega aqui, no 2º grau, ele vem do
do juiz, né, originariamente, passou pelo tribunal em grau de recurso e agora vem a vice-presidência em grau de recurso para os tribunais superiores, para o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos essa agilidade para que esse direito que já foi ditado anteriormente, pelo menos 2 vezes, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, ele possa se efetivar. Porque o direito de uma pessoa, quando postulado, quando reclamado, ele só se efetiva com o fim do processo. E o fim do processo é que não haja mais recurso. Daí porque diz transitou em julgado de verdade, então agora o direito passa a ser consolidado. Esses recursos são em que áreas? Bom, o recurso é das mais diversas áreas. Nós temos recursos criminais vários, né? Temos recursos, questões de família, muita questão de improbidade administrativa, de sorte que é todo tipo de ação que nós estamos implementando. Nós só damos preferência àqueles processos mais antigos, pessoas mais idosas, mas todo e qualquer tipo de ação que você imaginar chega ao segundo grau e podendo chegar ao terceiro, que é exatamente o Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal. Então, a vice-presidência hoje, na atual conjuntura da nova administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, tem a missão de admitir, quer dizer, mandar subir ou não esse recurso para as cortes superiores. É isso que muitas vezes faz o processo parar. Exatamente. Inclusive, algumas pessoas pensam que isso só fica ao crivo pessoal do vice-presidente, a sua discricionariedade, mas não é verdade. Uma admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso depende do que a lei exige e muitas vezes de como foi postulado, né? A gente está lamentando porque nesse exame desses mais de 1000 processos, nós estamos verificando a dificuldade que alguns advogados têm de chegar até o Supremo. Então ele postula o recurso, ele formula o recurso de maneira errônea. E por conta desse erro, muitas vezes, esse recurso não é admitido, que, aliás, é o grande número que nós estamos verificando. Pelo menos 82% dos recursos interpostos no Rio Grande do Norte não estão sendo admitidos. Por quê? Porque está faltando pressuposto de admissibilidade, requisitos, exigências que a própria lei, que a própria doutrina faz com que se cumpra, para que somente aí as cortes superiores, que já estão abarrotadas de processo, possam vir a se pronunciar. O motivo do acúmulo desses processos pode ser também falhas que chegam, falhas processuais? Eu não digo precisamente isso, eu digo na interposição do recurso em si, né? Porque o recurso, para ser admitido, ele tem que preencher todo o requisito que a própria lei diz que o advogado deve tomar conhecimento. Deve observar, bem colocado. Não é interpor um recurso para interpor, é interpor dentro das formalidades ditas por lei, porque procedimentalmente ele não será admitido. O vice-presidente, ao analisar um recurso, ele não vai ao mérito da questão, ele não pode adentrar. Ele vai à questão técnicas procedimentais. Muito bem. Desembargador, feito esse momento de zerar esses processos acumulados, qual é a meta a partir de agora? Temos o objetivo, sim, assinalado de que no mês de agosto nós vamos trabalhar com o processo do dia. O que é isso? O recurso que chegar é porque não vai demorar mais. Ele foi julgado aqui no segundo grau, no máximo uma semana, e está admitindo ou não admitindo. A gente quer fazer pauta zero, que nós já estamos atingindo. Não vai ter acervo mais? Nós não teremos acervo. Estamos com alguma dificuldade, na verdade, porque tem alguns processos lá embaixo, que eu digo lá embaixo na Secretaria Judiciária, que precisa de um pronunciamento do STJ ou do Supremo, recursos repetitivos, matéria de repercussão. Então, nesse caso, esses processos estão suspensos. Inclusive, nós devemos ter em torno de 3.000 processos, que está me preocupando, mas com o encerramento dessa primeira etapa, nós vamos atacá-los para ver efetivamente se aquele sobrestamento está correto. Mas nós vamos fazer isso e logo, eu acredito que eu não chego até outubro, nessa segunda etapa, com esses processos dependendo, salvo se o Supremo, o STJ, daqui para lá, não definir a matéria como um todo. Um outro foco desse trabalho de enfrentar o não acúmulo dos processos é a conciliação. Como é que está esse trabalho hoje no Tribunal de Justiça? Hoje nós temos a coordenação dos juizados especiais do primeiro grau, que está funcionando, me perdoe, satisfatoriamente, e nós estamos querendo trazer essa tranquilidade, essa eficiência também para o segundo grau. É verdade que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem um núcleo de conciliação de segundo grau, ainda incipiente, está começando praticamente há 1 ano e pouco, mas que ainda não acelerou. Agora, não acelerou porque nós precisamos também estimular que haja acordo
aqui no segundo grau. Porque muitas vezes é uma questão pequena, inclusive nós estamos procurando, vamos procurar os bancos, que são os grandes clientes da justiça, para que eles, diante daquele impasse, muitas vezes se disputando R$3.000, R$2.000, R$5.000, eles venham a conciliar. O objetivo é conciliar, porque uma justiça ditada não é uma justiça conciliatória. Você imagina eu ter que decretar o seu despejo de um imóvel que você locou que não está podendo pagar. Naturalmente que isso vai se efetivar, mas eu vou gerar o quê? No mínimo uma inimizade entre locador e locatário, que pode vir, inclusive, a um crime maior. Então nós vamos tentar trazer isso para cá e conciliar. Não naquele argumento que o pior acordo é melhor do que uma boa questão. Não é verdade. Nós vamos conciliar para que seja atendido o desejo de todas as partes, que acima de tudo haja pacificação, haja paz. Que as pessoas hoje estão brigando por nada. O amor já foi para o Beleléu há muito tempo e estão tentando implementar essa doutrina. Vamos amar um ao outro e com isso a gente chega a uma conciliação melhor. A gente resolve uma questão sem inclusive buscar o judiciário, que era assim antigamente. O judiciário hoje é um interventor, é um terceiro. Eu diria até que o judiciário é um metido na questão de partes que disputam um despejo, por exemplo, uma mãe que quer o filho, que o pai quer tomar. Essas partes têm que ser conciliadas, ver qual o melhor para aquela criança. Isso nós vamos obter, vamos fazer aqui no segundo grau, com a graça de Deus, dada a experiência que nós temos no primeiro grau, sucesso absoluto, a conciliação no primeiro grau aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil todo. E nós vamos implementar agora, com o apoio do desembargador Adécio, no segundo grau. Isso também passa, desembargador, por um processo de conscientização das partes, não é? Não é apenas o tribunal se estruturar para conciliar. É importante incutir nas pessoas a cultura da conciliação, então. Esse elemento de pacificação, de convivência amorosa entre as partes, né? Na hora que a gente convive bem, a gente não briga. Um homem e uma mulher, um casal que convive bem, que se ama um outro, não há briga. Mas na hora que há uma desavença, deságua tudo isso no judiciário. Quando essa desavença deveria ser resolvida entre eles, no máximo com alguém, um mediador, que seria essa parte muito importante nesse processo. Desembargador, o programa agradece a sua presença por esses esclarecimentos de hoje aqui no TJTV. Quero dizer ao todo o Rio Grande do Norte, que saltou do Brasil, e nós, enquanto desembargadores, pelo menos eu particularmente, vim para servir a justiça, nunca para ser servido. Ok, muito obrigada. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte na internet. Até o próximo programa.